pessoa muito especial na minha vida. Eu conheci ela antes de doTERRA. Ela é uma amiga de fé, amiga de coração. Ela faz parte da nossa vida, na nossa casa. E quando eu virei terapeuta, foi uma das primeiras pessoas que eu atendi e que me deu credibilidade como iridóloga e veio até a minha casa para me bater foto no olho dela. E eu confesso para vocês que o meu maior desafio era, ela tinha asma. E eu, como terapeuta, eu não tinha nada que estabilizasse essas crises respiratórias nela. E ela tinha dores crônicas também de tendão de Aquiles. E quando nós conhecemos os óleos essenciais, adivinha quem veio na minha mente? A Rosângela. E desde então, ela tem feito um trabalho lindo. Vocês já viram o testemunho dela aqui no canal, mas eu não posso deixar ela fora da rodada dos testemunhos, até porque eu não consigo tirar ela de dentro do meu coração. Ela é tudo para nós aqui, a Valentina, minha filha, apaixonada por essa mulher. E Rosângela, é uma honra ter você com a gente, é uma honra ter você fazendo essa missão ao meu lado, que isso realmente é algo impactante. A tela é sua, minha linda. Rosângela Dia para vocês. Olá, Vanusa, saudade de vocês, saudade dessa família, você sabe o quanto eu amo vocês e obrigada por você lembrar sempre de mim, devo muito isso a você, agradeço a oportunidade de poder estar falando aqui com você. Você sabe que foi impactante realmente na minha vida, porque enquanto eu sofria com dores, você tentava me ajudar, né? A gente não conseguia chegar a lugar nenhum, né? Graças a Deus apareceram esses olhos nas nossas vidas. E assim, Vanusa, como você sabe, né? Eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história. Sei que é difícil para a gente falar, né? Que eu sou um pouco tímida, mas eu vou tentar falar assim, o melhor possível, para que a gente possa compartilhar, né, tudo aquilo que foi bom para mim, que possa ser bom para outras pessoas também. Então, eu tenho asma já desde os 19 anos, mas demorou muito para ser diagnosticado, porque eu tenho uma asma silenciosa, ela não faz aquele chiado do peito. O único sintoma da asma que eu não tenho é esse chiado no peito. Então, eu sofria muito. E a asma, como vocês sabem, ela tranca, né, o aparelho respiratório, e a gente sente, assim, a sensação de morte mesmo. E então, como eu não conseguia amenizar esses sintomas, procurar um médico e começou a fazer uso de bombinhas. Eu usava 3 bombinhas, né, sendo que uma era emergencial, mas as outras diárias. Então, o que aconteceu? Quando a Vanusa mostrou para nós esses olhos, foi maravilhoso, né? Aceitei na hora, vou tentar, porque eu sofria muito mesmo, usava diariamente medicamentos, né? E nessa época eu estava tratando essas dores que a Vanusa comentou, que a gente, em outro momento, pode até falar melhor sobre elas, né? Mas eu estava até com uma hepatite medicamentosa. Então, o que aconteceu? Eu estava já com situação de não poder mais tomar remédio. E isso foi me deixando muito nervosa. Imagine uma pessoa que tem asma sem poder estar utilizando a medicação, né? Mas aí, graças a Deus, apareceu esses olhos, apareceu a Vanusa, né, trazendo essa novidade para nós, Ezequiel, foi maravilhoso. Então, a gente começou a fazer uso desses olhos, crendo que ia ser bom mesmo pela confiança que a gente tinha neles. E, gente, ó, impactante mesmo, foi maravilhoso. Com uma gota na palma da mão, que era o que eu usava de manhã, e uma gota à tarde dos meus queridinhos, que é o Brief Peppermint, a gente começou a ter resultados maravilhosos aqui em casa. E daí começou a crer realmente nos olhos. Telinhas aqui para a gente ir falando com relação a isso. Então, aqui, como vocês podem ver, a gente fez o uso dos óleos essenciais inicialmente para minha asma, que era uma coisa que incomodava bastante, né? Várias vezes fui para o hospital com crises asmáticas, então a gente começou a utilizar dessa maneira. Daí aqui eu trouxe para vocês um pouquinho alguma coisa sobre asma. Quem não sabe como é que funciona, né? Você está muito bem, de repente, como ali vocês podem ver que são diversos fatores, né, que pode ocasionar uma crise de asma, então você está muito bem, de repente você sente o cheiro forte e instantaneamente você já está sem ar, porque o que acontece? Os seus brônquios, eles fecham, né? Eles vão deixando uma passagem muito estreita do ar e você tem uma dificuldade muito grande para respirar, e isso dá uma sensação de morte, gente, é terrível. Então, eu comecei a fazer o uso dos óleos, inalando a princípio, para poder melhorar essa parte da respiração.
Daí, esses sintomas todos, como eu falei para vocês, eu já tinha, só não sentia esse chiado no peito, que ele diz assobiando durante a respiração, né? Mas eu tinha muita dificuldade para respirar, muita tosse, muito cansaço. Então, com o uso dos óleos essenciais diariamente, né, eu fui amenizando essa situação. E o que eu usei aqui, ó? Então, é o Brief, né? Que ele é maravilhoso para asma. Ele tem mais algumas situações ali que você pode estar utilizando, mas eu realmente comecei com o uso dele para respirar mesmo, porque ali vocês podem ver que o nome dele já está indicando, né, que é para respirar muito melhor. E usei também o hortelã-pimenta. Esse hortelã, gente, além de asma, de alergias, de rinite, que nem o Fernando, que tem aqui meu filho também, para rinite, foi maravilhoso para ele também. Então, eles são indicados para várias situações, né, que podem ser usados também. Aqui a gente usa muito para as menininhas, que a gente tem aqui minhas netinhas, a gente usa muito ele para febre também. Então, um óleo só, ele pode ser usado para muita coisa. E outra coisa que é essencial, né, a gente não está falando para parar de usar o medicamento que você já usa, né? Eu, particularmente, eu cessei com todos os medicamentos porque foi uma escolha minha. Então, eu investi direto nos óleos porque eu cria fielmente que esses óleos iam me ajudar. Então, eu parei com a minha medicação. Mas outras pessoas que têm problema assim, de crer realmente no óleo, ele pode estar utilizando tanto a medicação sintética, né? E incluindo juntamente os óleos essenciais, que são maravilhosos, gente, você não tem noção. A gente aqui, eu tenho uma dificuldade de falar em público, mas eu falei para a Vanusa, eu tenho que compartilhar isso com as pessoas que sofrem com asma, porque a gente fica uma vida inteira sofrendo com a asma, sem saber o porquê, e sendo que se você usar algumas gotinhas, você se livra da asma. Então é só querer se tratar, é só se amar, é só pensar mais na sua saúde e nas pessoas que estão em volta de você, porque o que acontece? Quando você está doente, as pessoas que estão em volta também sofrem, eles têm que estar te cuidando, eles têm que estar correndo com você para o hospital, porque você fica à mercê dessas pessoas. Então isso também traz, assim, uma situação de tristeza para a gente ver que a gente está doente, né? E que as pessoas ali também estão tendo que tirar do tempo delas, poderiam estar gastando com outras coisas, né? E ficar gastando com você realmente, né? Então, para a asma, o que a gente utilizou foram esses 2 óleos mesmo. Então, como que eu fazia? De manhã eu levantava, pingava uma gotinha, fazia a fricção, que a gente tem que dar uma agitada nele para poder potencializar, e cheirava, assim, profundamente, de 2 a 3 vezes. Essa respiração, gente, eu não sabia respirar, eu não lembrava como que era respirar. Quando você faz isso a primeira vez, é impactante, você não se separa mais desses olhos. Abre as vias respiratórias, sabe? E ele não é só a parte de cima, tipo faces, não, ele vai abrindo por dentro também os brônquios, ele vai dilatando os brônquios. Então foi maravilhoso, eu fazia isso de manhã, fazia à noite também, e colocava também essas gotinhas no difusor do lado da cabeceira da cama ali, e a gente passava a utilizar isso sempre utilizando os óleos, não deixava nenhuma noite de colocar, e olha, maravilhoso, gente, penso que em 2 semanas eu não precisava mais usar as bombinhas, e continuei por mais algum tempo só fazendo tipo uma manutenção, e hoje eu não uso mais nada, salvo quando eu estou com gripe, que foi o que aconteceu agora essa semana. Eu tive uma gripe forte, em virtude dessa situação que a gente está vivendo no país hoje. Eu até falei para a Vanusa assim, Vanusa, eu acho que a gente, infelizmente, vai ter que fazer um tratamento mais intensivo, porque a situação aqui está bem delicada. Então, o que a gente fez? A gente começou a fazer o uso desses óleos e, gente, eu fiquei 9 dias muito mal para respirar, mal da garganta, com tosse, espirro, muita dor, assim, na parte dos pulmões. E daí a Vanusa fez um protocolo para mim, e eu passei por essa fase, gente, as 2 semanas que foram, assim, eu fiquei 9 dias muito ruim, mas os sintomas, assim, por 2 semanas foram terríveis mesmo. E a gente conseguiu combater usando os óleos essenciais. Ela me indicou uma misturinha para garganta que a gente passava com orégano, um guarde diluído em óleo de coco, copaíba, passava peppermint brief na área dos pulmões,
você tem que fortalecer seus pulmões, um guarda-notificador diariamente. Então, a gente cuidou de mim, da família aqui dessa maneira. Então, eu só tenho, assim, a agradecer mesmo com relação a esses olhos, porque a gente começa usando os olhos mesmo. E o Fernando também, ele teve uma gripe muito forte também, que eu acredito que ele estava no mesmo estágio que eu. Então, a gente começou a trabalhar com relação a isso. E, pessoal, eu queria usar um pouquinho do tempo para dizer para vocês uma coisa assim que para mim é muito importante. As pessoas olham alguém com asma, eles não têm noção do que é uma pessoa com asma, gente. Eu achava assim que era só um problema respiratório, mas não é um problema na alma, é uma tristeza profunda. A pessoa tem asma porque os pulmões estão em sofrimento, como a Vanusa sempre fala para nós. Então, essa tristeza, ela afeta os pulmões, e se você não tratar os seus pulmões, você vai ficar sempre triste. Eu estava em depressão profunda, eu tratei muita coisa com esses olhos. Então, eu peço assim que vocês dêem uma atenção maior para quem tem problema respiratório. Eu fiz uma palestra e contei assim pela primeira vez, porque os olhos também fazem a gente abrir o coração, fazem a gente entender o que realmente acontece, né, internamente, sentimentalmente, assim, porque eu sofria intensamente e não tinha noção disso. Então, com os olhos eu consegui abrir meu coração, e eu contei nessa palestra, assim, para mim foi muito emocionante. Eu consegui falar realmente, assim, o que aconteceu comigo para eu ter asma por esse tempo. Eu perdi meu pai já muito pequenininha, com 6 meses, então o sofrimento da minha mãe já vinha na minha gestação. E foi ali que a tristeza foi começando, né? E daí eu fui crescendo, cresci sem pai, cresci longe das minhas irmãs que precisaram se separar de nós por conta dessa perda que a gente teve, né? Minha mãe ficou comigo, a gente ficou uma família dissolvida, né? Então aquela tristeza veio comigo a vida inteira. Quando eu me casei, tentei fazer uma família, também não consegui. Meus filhos também foram morar longe de mim, nos separamos, né? E a minha vida foi assim, todo mundo tem uma vida sofrida, só que tem gente que encara de uma maneira mais tranquila, né? E o meu sofrimento, como ele vinha já do ventre, eu acho que isso era muito profundo para mim. E, gente, olha, é maravilhoso eu poder abrir meu coração e dizer que eu sei de onde que era a minha tristeza, e dizer que eu já não tenho mais essa tristeza, que eu não tenho mais crises de asma como eu tinha, que quando eu tenho uma gripe eu não preciso tomar medicamentos assim que só me faziam mal, eu engordava demais, eu já estava com os fígados, né, com problema, com sofrimento. Então o que acontecia? Meu fígado estava inflamado, foi com os óleos essenciais também, óleo de limão, que isso me ajudou bastante. Então, gente, eu só tenho a agradecer, e eu preciso compartilhar isso com a pessoa. Eu não vejo mais nem como... eu vejo isso como um dever. Assim, eu tenho uma missão, eu tenho que contar para todo mundo o que os óleos essenciais fizeram na minha vida. Então, Vanusa, obrigada. Olha, estou muito feliz mesmo por estar aqui. Desculpa se às vezes a gente não consegue se expressar da maneira correta, mas você conhece o meu coração, você sabe o quanto eu sou agradecido por eu ter me livrado de todos esses sofrimentos. E olha, muito obrigada mesmo. Minha linda, você foi maravilhosa. Linda e maravilhosa, como sempre. Rô, você tem impactado vidas. Eu vi alguém escrevendo ali, o Walter, dizendo assim: Rô, você tem ajudado milhares de pessoas. Quantas pessoas com seu testemunho a gente já tratou de asma? E você sabe disso. E você topou esse desafio, fora as dores crônicas que você tinha. Você é uma mulher de superação. Eu amei. É raro você falar o teu testemunho de infância, né? E, gente, a história da Rô é muito mais profunda do que vocês podem imaginar. Assim, eu sei, eu a conheço muito mais fundo do que vocês, né? E eu tenho certeza absoluta que para a Rô é um desafio estar aqui, mas ela realmente, os óleos essenciais, a Rô é uma antes dos olhos, uma depois dos olhos, e nós somos também diferentes com relação aos óleos respiratórios, graças a você, minha Rô, você sabe disso. Você, para mim, é quem eu passo para frente. Não tem uma palestra minha que não aparece a história da Rô, não tem. E você realmente tem sido um anjo na nossa vida, e você é uma irmã. Deus te abençoe, você é maravilhosa. A Rô é de Ponta Grossa. Depois eu vou colocar aqui os chats, o Instagram, para vocês seguirem a Rô lá, viu? E já, em breve, nós vamos ter uma maratona da saúde assim que acabar essas quarentenas e a gente poder estar juntos.
Nós teremos um grande workshop em Curitiba e a Rô vai fazer uma parte desse workshop com alguns testemunhos que ela tem e nós vamos estar bem juntinhos aí, viu? Beijo, obrigada por aceitar o convite. Beijo, Vanusa. Obrigada por abrir teu coração, meu amor, você é tudo de bom. Te amo. Beijo. Te amo. Beijo.